Gente, nós vivemos em um mundo, isso não é só agora, sempre foi assim. Porém, estamos vivendo tempos difíceis, onde a ansiedade, o excesso de informação tem gerado urgência dentro de nós, tem gerado ansiedade, tem gerado pressas. E muitas pessoas elas têm deixado de ir para a presença do Senhor por acharem que as suas orações elas não são ouvidas, porque pelo excesso de pressa elas não recebem o que pedem do jeito que pedem, então pensam que Deus não está ouvindo. Deixa eu dizer algo para vocês. O segredo da vida, o segredo da felicidade está em Deus. Não há como fugir disso. Nós somos seres criados por Ele para viver conectados a Ele. E todos que se separam dele vivem vazios, ainda que aparentemente tenham tudo. Não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais pleno do que na presença do Senhor. Não adianta você achar que sozinho você vai conseguir vencer as lutas, vencer as tribulações. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu ainda agrego algo a essa passagem. Eu digo que a dependência ao Senhor também é o princípio da sabedoria. Quem entende que depende inteiramente de Deus, quem entende que não há como viver em plenitude e felicidade nesse mundo sem Deus, quem entende isso, entendeu tudo. Uma vez que nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele, gente, nós não conseguimos viver distante da presença dele. E quando eu digo ir para a presença, eu digo orar, buscar. Vai para dentro do seu quarto, vai para o secreto, construa relacionamento com Deus. Lá, uma pessoa que constrói relacionamento com Deus se torna uma pessoa segura, se torna uma pessoa confiante, se torna uma pessoa destemida, porque é isso que o relacionamento com Deus constrói em nós: segurança, certeza. Quando nós estamos na presença, nós entendemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Melhor dizendo, Deus nem trabalha com tempo. O tempo só existe para nós, seres humanos. Para Deus, tempo não existe. Então, nós queremos que Deus age segundo o nosso relógio, segundo o nosso tempo, e Ele está agindo do jeito dele. Ele não trabalha com tempo. E quando nós entendemos isso, nós desaceleramos e entendemos que vai acontecer na hora certa. Existe uma frase que diz que a pressa é inimiga de Deus. E quando nós paramos para refletir nessa frase, nós vemos o quanto ela é verdadeira e poderosa. A pressa é inimiga de Deus, por quê? Deus ama processos. Quem entende isso, entendeu tudo. Deus ama processos. Olha para a natureza, olha para a criação. Não existe nada nessa terra que não passe por processos. Gente, olha para o ser humano. Deus poderia ter nos criado já pronto, adulto. Não. Deus nos faz nascer bebê, nos faz passar da fase de bebê para criança, de criança para adolescente, da adolescência para a vida adulta. E durante o processo de cada fase que a gente passa,
nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo coisas novas, nós vamos sendo moldados e lapidados. Claro que aí, de acordo com a escolha de cada um, você vai ser moldado e lapidado da forma que escolheu seguir o seu caminho. Porém, na forma original de Deus, em cada fase da nossa vida, quando nós despertamos nossos olhos, nós vemos o quanto Deus nos ensina, o quanto cada fase é importante para a nossa evolução. Olha para a natureza. Uma árvore, ela não nasce uma árvore. Ela primeiro é uma semente, depois ela germina, depois ela cresce, depois ela vira uma árvore, depois ela gera frutos. E cada fase tem algo espetacular na natureza. Assim também com os animais. E é por isso que eu afirmo para vocês, Deus ama processos. E entender isso muda tudo. Quando você passa a se apaixonar pelo processo, ele acelera. Porque o processo, ele é para te moldar, é para te ensinar. E se você tenta ser uma pessoa resistente aos processos, se você tenta atropelar os processos, você só vai retardar a tua evolução. Já era para estar lá na frente, mas você fica aqui tentando atropelar, tentando burlar. Você não aprende o que tem que aprender e você se esborracha lá na frente. Por quê? Porque o que era para ser aprendido você não aprendeu, você tentou pular. Então seja uma pessoa que ame processos. Para de ter pressa. Coloca na presença de Deus tua vida, teus planos e confia. Na hora certa tudo acontece. Deixa eu dizer algo para vocês. Para de reclamar dos momentos difíceis, dos momentos de tribulação. Para de reclamar. Seja a pessoa que para, olha e enxerga o que Deus está te ensinando no meio do caos. Aquela pessoa que para e entende que aquilo ali está te ensinando algo valioso. Ao invés de reclamar, aprenda, observa. Tudo o que acontece na nossa vida o tempo todo está nos ensinando algo. Só que se você não aprende, você vai voltar para esse lugar várias vezes na sua vida até você entender, até você aprender o que aquele momento está te ensinando. Então seja a pessoa que aprende rápido, que ao invés de ficar murmurando, observa, ora, pede para Deus te mostrar, aprende e passa de fase. Você não vai precisar mais voltar para murmurar e reclamar, só vai te estagnar, só vai fazer com que você não saia do lugar. Gente, entenda que ninguém nesse mundo vive sem passar por problemas, por momentos difíceis, ninguém. E esses momentos também fazem parte dos planos de Deus para a nossa vida. Esses momentos difíceis são para nos alinhar, para nos ensinar, para nos fazer evoluir. Ninguém sai de uma provação, de um momento de luta, da mesma forma. Todo mundo que sai de um momento de caos, ele sai maior, ele sai mais forte, ele sai mais sábio, entende? Então para de reclamar, seja aquela pessoa que observa, que ora, que você vai passar de fase mais rápido. Ninguém vai passar por essa terra sem ter problemas, ninguém. Entenda uma coisa, estabilidade não faz parte dos planos de Deus, por isso que ela não existe na vida de ninguém. Ninguém vai ser feliz o tempo todo, ninguém vai ficar triste o tempo todo, ninguém vai ter motivos para sorrir o tempo todo, porque faz parte dos planos de Deus os altos e baixos da nossa vida. São esses altos e baixos que nos mantêm vivos. Entender isso muda tudo, porque nós passamos a enxergar os momentos de provas com outros olhos. Nós passamos a focar nas lições e não na dor, nos aprendizados e não no problema. E isso faz com que nós passamos por esse momento com mais velocidade. Faz com que nós possamos sair do lugar de vítima
de cada situação, nós não somos vítimas. Essas situações, elas surgem para nos moldar. E então a gente entende que muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que nós ainda não recebemos porque ainda não estamos prontos para receber. Nós precisamos passar pelo processo.